Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química e Ciências dos Materiais. Essa aula 1.2 é ligações químicas e forças intermoleculares. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que ligações atômicas, nós temos dois tipos de ligações químicas. As ligações químicas do tipo primária e a secundária. As ligações químicas do tipo primária são aquelas que vão formar as estruturas sólidas, líquidas e gasosas que existem no planeta. Então, por exemplo, ligações metálicas são ligações que vão formar os átomos, né? Eles vão formar as estruturas metálicas. Quando a gente fala de ligações covalentes, são ligações que vão formar os gases, os líquidos. E quando a gente fala das ligações iônicas, na maioria das vezes a gente está falando das ligações que vão formar os sais. Os tipos de sais, sal de cozinha, que nem vocês conhecem, né? Os sais são um tipo de cristais, tá bom? Então, olha só. Então, nós temos as ligações primárias, iônica, covalente, metálica. Nós temos as secundárias, que é as forças intermoleculares. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma molécula de água, H2O. Para ela se ligar a outra molécula de água, H2O, e formar uma estrutura líquida, ela tem que ter uma atração entre uma molécula e outra. Essa atração a gente chama de ligações intermoleculares, entre moléculas. As ligações primárias não. A ligação primária vai formar a molécula. Já a ligação secundária é pegar essa molécula, se ligar a outra e formar a água, né? Ou formar os gases que estão aí, tá bom? Daí nas secundárias, que as intermoleculares, nós temos as ligações de hidrogênio, nós temos as forças de Van der Waals, de polo e dispersão de London. Eu vou tentar conversar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então, você tem aqui, ó, ligações do tipo iônica. Ligação do tipo iônica são aquelas que vão formar os sais. Formam sólidos de estruturas duras e quebradiças, alto ponto de fusão e ebulição, em solução, ou seja, quando você pega um sal e joga na água, ele vai se dissolver, ele vai conduzir corrente elétrica. A dureza do cristal vem da resistência dos íons de sair de suas posições de equilíbrio, ou seja, quando você pega uma pedrinha de sal, do sal de cozinha, né, é difícil de você quebrar ela. Por quê? Porque a dureza deles, né, vem desse equilíbrio que há entre os íons, tá? Alto ponto de fusão e ebulição. Por que os sais são um problema, um problema ambiental? Porque quando você pega esse sal, para você desmanchar ele, né, para você diluir, é muito complicado. Eu preciso de muita temperatura para fundir um sal. E aí isso é muito caro. Então, o sais, ele é um passivo ambiental que você tem na natureza. Você não pode jogar o sal no solo, porque ele vai causar erosão, né? Você não pode jogar sal na água, porque senão você vai aumentar a densidade da água com a presença desses sais, né? Aí os seres vivos podem não aguentar. Então, é bem complicado o que fazer com sal. Aqui eu mostro para vocês, ó, você tem o cloreto de sódio, NaCl, ó, NaCl. Vocês estão vendo que eles têm tamanhos diferentes por causa do raio atômico deles, que a gente já viu isso em aulas anteriores, né? E as cargas dos íons envolvidos determinam a geometria do cristal. Então, cada salzinho, ele tem uma geometria diferente. Olha aqui o do cloreto de sódio, como é a estruturinha, ó. E esse aqui, o sódio, que é o metal, vai se ligar ao cloro, que é o não metal. Essa ligação do sódio que se liga a esse cloro, que tá aqui, ele vai fazer a ligação do tipo iônica, tá? Agora, à medida que eu vou pegando esse NaCl, que é uma molécula, e vai sendo atraído por outras moléculas de NaCl, eu tenho forças intermoleculares, ok? Então, a ligação iônica, só para a gente relembrar, então, ligação iônica vai ser quem?
É uma ligação de metal com não metal. Metal com não metal, ok? Para eu não esquecer. Ligação iônica, metal com não metal. Olhando lá na tabela periódica, que a gente já estudou, você vai ver que os metais vão ficar no lado esquerdo e os não metais no lado direito. Quando eu pego o metal ligando ao não metal, eu tenho uma ligação do tipo iônica. Depois que vão formar estruturas sólidas, tá? Depois nós temos as ligações covalentes ou moleculares. As ligações covalentes ou moleculares são aquelas que vão formar quem? Os líquidos e os gases. Todas as estruturas orgânicas são ligações covalentes ou são moleculares. Ligações orgânicas, nós temos, por exemplo, que tem carbono e hidrogênio, né? Que tem na vida da gente. Então, olha só que interessante. Por exemplo, o ácido cianídrico, HCN, olha só a ligaçãozinha, a geometria molecular dele. É uma ligação do tipo covalente, é um compartilhamento de elétrons. Ó, você tem aqui também outro, ó, trigonal aqui, ó, uma outra estruturinha, né? Aqui só para vocês conhecerem, tá? Por exemplo, O3, que é o ozônio, né, que dá o céu azul. Olha como ela é uma estrutura angular, então você tem, ó, esse se ligando a esse oxigênio por compartilhamentos de elétrons, tá? Uma estrutura angular. Então, aqui é uma ligação do tipo covalente. Ó, aqui é uma estrutura orgânica, C, cloro, 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 ó, tetraédrica, a forma geométrica dele, né? Que vai formar essa estrutura orgânica, tetacloreto de carbono, que vai formar essa estrutura líquida aqui. Depois você tem NH3, que é amônia, e ela tem uma forma piramidal. Depois você tem, e por último você tem o H2O, que é uma estrutura angular, tá? Então, lembrando, ligações covalentes vai formar os líquidos e os gases, tá? Aqui eu coloco para você a ligação do tipo covalente, porque ela é muito importante, que ela vai formar, por exemplo, os plásticos, né? Vai formar os plásticos, os polímeros, né? A covalente, os elétrons de valência são compartilhados, ou seja, eu compartilho elétrons entre um elemento e outro. Por exemplo, o metano, o gás metano, o CH4, né? Que é o gás metano, uma estrutura orgânica, forma ligação covalente. Ó, ligação covalente, hidrogênio com não metal com não metal. A ligação covalente é direcional, por quê? Porque ela forma ângulos, forma estruturas geométricas, tá? Diferente das ligações iônicas. Ah, vai ter um pouquinho de ligação iônica? Sim, sempre tem um pouquinho, mas é bem baixo, tá? Tipos de ligação comum em compostos orgânicos é os materiais poliméricos, né? Que é os plásticos, o diamante também, né? Que é uma ligação do tipo covalente, é um compartilhamento, tá? Quando você tem, por exemplo, o gás oxigênio, O2, oxigênio, oxigênio, não metal com não metal, ligação do tipo covalente, ok? Depois nós temos as ligações metálicas, olha só que interessante. Aqui você tem os elétrons soltos aqui no metal, por exemplo, você tem o ferro, então o ferro tá aqui e os elétrons ficam aqui em volta do ferro, umas nuvens de elétron, tá? Ó, aqui tá o átomo, né, de ferro e os elétrons soltos aqui. Então, as ligações metálicas não formam ângulos, então não é direcional, não existe ligações rígidas nesses cristais, não são covalentes, não são iônicos, são metálicos. É possível realizar escorregamento entre planos compactos vizinhos, ou seja, essas estruturinhas aqui eu posso conseguir deslocar, ou seja, ela pode, dependendo do tipo de tratamento que você for dar ao metal, ela pode escorregar, formar uma geometria diferente, né? O que possibilita a deformação plástica dos metais. O que é deformação plástica? É uma deformação definitiva. No momento que eu fiz aqui, eu fiz uma mudança na geometria, ou seja, esses elétrons escorregaram e formaram uma estrutura um pouquinho diferente na forma, ela não tem mais como voltar como era. A gente chama de deformação plástica, ou seja, não tem mais como voltar, tá?
Aqui eu gostaria de mostrar para vocês o agrupamento dos átomos dos metais dá origem a um retículo cristalino, olha só. Então, você tem aqui, ó, isso aqui são átomos, e aqui você tem as ligações, ó, as ligações, tá? E é como que essa estrutura, ela vai se formando, vai formando esses cristalzinhos devido às ligações, né? A gente chama de retículo cristalino, é a forma, retículo cristalino é a forma que eu dou a estrutura. Existem 3 tipos de retículo cristalinos comuns entre os metais. A cúbica de corpo centrado, ou seja, tem um átomo bem no centro da formação do cristal. A cúbica de face centrada, ó, os átomos estão na face desse cubo. Ó, eu tenho átomos aqui nas pontinhas e eu tenho átomos aqui na face. Hexagonal compacta, olha como ela é hexagonal compacta. Eu tenho aqui, aí eu tenho um triângulo no meio, eu tenho outra estrutura aqui, ok? Então, aqui só para exemplificar, que cúbica de corpo centrado, quem tem? Por exemplo, a ligação metálica do ferro, vanádio, cromo, aqui ó, cúbica a CFC, o alumínio, o níquel, a prata, o cobre, o ouro, né? Hexagonal compacto, o zinco, o magnésio, o cádmio, então você tem aí as estruturinhas. Por que eu estou frisando? Porque ligações metálicas para a área de engenharia, ela é muito importante. Então, você tem as substâncias metálicas, né, ouro, ferro, cobre, né, as substâncias metálicas se caracterizam por serem bons condutores térmicos e elétricos, são lamináveis, são dúcteis e são flexíveis. A ductibilidade e a alta condutividade elétrica do cobre permite sua aplicação em fios condutores. Então, você tem aí a grande importância das ligações metálicas, tá? Depois nós temos as forças intermoleculares. Forças intermoleculares é entre as moléculas, tá? As moléculas polares se atraem com mais intensidade e formam interações mais fortes. Então, o que seria isso, essas moléculas polares? Moléculas polares são aquelas que têm afinidade com água. Então, toda molécula que tem afinidade com água, ela vai ser considerada polar. Por exemplo, eu tenho uma molécula de H2O e aqui eu tenho uma molécula de HNO3, tá? Então, o nitrogênio de uma molécula vai ser atraído pelo hidrogênio da água. Então, eu vou ter afinidade, elas vão conseguir se misturar. Então, as ligações de hidrogênio ocorrem quando a molécula possui hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Não tem que se ligar esses 3 aqui, não. O hidrogênio se liga ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, que são elementos muito eletronegativos, né? Que ficam lá, são os não metais. Então, esse hidrogênio pode se ligar a outra molécula que tem flúor, a outra molécula que tem oxigênio, a uma outra molécula que tem nitrogênio, tá? Então, você tem aqui uma imagem, né? O carbono é o verde, o branco é oxigênio, o vermelho é nitrogênio. Olha como elas estão se ligando, ó. O vermelho, que está nessa molécula, está se ligando ao branco, né, que é o hidrogênio da outra molécula, e assim vai indo, ó. E o azul é o nitrogênio, ó. O nitrogênio se ligando ao branco, que é o hidrogênio da outra molécula, tá? E aí vai formando a estrutura, o líquido, né? Nós temos também outro tipo de força intermolecular. Olha aqui, HCl, ácido clorídrico. Ó, aqui eu tenho uma molécula de ácido clorídrico. Esse cloro está se ligando a esse hidrogênio da outra molécula. Isso aqui é um dipolo negativo e dipolo positivo. Por isso que a gente chama de força intermolecular de polo-dipolo. Esse tipo de força ocorre sempre em moléculas polares, que têm afinidade com água. A razão da diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e cloro estabelece a formação de um dipolo permanente. Então, eu tenho aqui o ácido clorídrico, esse cloro é atraído por esse hidrogênio, e aí eu tenho ele na forma líquida, tá bom? Então, isso aí, pessoal. Aqui é um pouquinho sobre as forças moleculares. Se a gente se encontrar, aí a gente vai fazer bastante exercício sobre isso, senão na próxima aula a gente vai ver vários exercícios que eu vou explicar para você. Um grande abraço, fiquem com Deus.